Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga para vocês, gravando uma aula aí, né, sobre orações subordinadas adjetivas. Eu já gravei duas aulas, uma falando sobre orações coordenadas, né, a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas, iniciando o assunto de orações subordinadas substantivas. Gravei outra aula falando sobre orações subordinadas substantivas. E aí onde eu retomo a explicação qual a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. E hoje é a aula de orações subordinadas adjetivas, certo? Lembrando que nós vamos ter sempre aquela formação, né? Oração principal e oração subordinada. As duas têm os sentidos incompletos, porque uma precisa da outra para existir, para ter o sentido completo, certo? O que é uma oração subordinada adjetiva? É aquela que exerce a função sintática de um adjetivo, né? Sempre separando, tá? Sintaxe e morfologia. Os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujas, quanto, são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Aí você vai comparar aí. Admiro pessoas que se esforçam. Temos a oração principal, admiro pessoas. Que tipo de pessoas que eu admiro? Que se esforçam. E que tipo de pessoas são essas? São as pessoas esforçadas. Vocês percebem aí que temos a oração subordinada adjetiva, que se esforçam, e ela é substituída na segunda oração pelo adjetivo esforçadas. Assim, a oração que se esforçam equivale ao adjetivo esforçadas e desempenham em relação à oração principal a mesma função sintática que o adjetivo. O computador japonês, né, causou boas impressões. O computador que é japonês causou boas impressões. Qual foi o computador? O computador japonês. O computador que é japonês. Aí eu só fiz aí acrescentar o verbo aí ser, né? Verbo ser. A primeira oração, a oração período simples. O computador japonês causou boas impressões. Qual é o verbo aí? Causou, causar, né? O verbo causar. E na segunda oração, o computador que é japonês causou boas impressões. Temos dois verbos aí. A primeira oração, o computador, né, causou boas impressões e eu adicionei aí no meio que é japonês. É a segunda oração, tá? Pronto, a próxima, vamos lá. É um trabalho emocionante. Um adjetivo emocionante. Eu vou substituir aí pelo verbo emociona. É um trabalho que emociona. Temos a oração principal, que é um desculpa. É um trabalho. E temos a oração adjetiva, que emociona. Ok? Oração adjetiva. E aí temos duas classificações de orações adjetivas. Temos as orações subordinadas adjetivas explicativas e as orações subordinadas adjetivas restritivas. Dependendo do sentido que as orações subordinadas adjetivas têm no texto, elas vão poder ser classificadas com essas duas, tá? E aí temos a explicativa. São as orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Aí, essa aparece separada por vírgulas, tá, pessoal? Isso aí, pessoal, também pode ser aposto, tá, pessoal? Pode ser considerado um aposto, com certeza. Lembrando que temos a oração subordinada subjetiva apositiva, tá? Por isso que eu falei para vocês na outra aula. Voltem na outra aula e dêem uma olhadinha lá nas orações coordenadas apositivas. E vocês vão ver a diferença aí entre as duas, tá? Exemplo, o problema, vírgula, que era de fácil resolução, vírgula, deixou os alunos apreensivos. Oração principal, o problema deixou os alunos apreensivos. E a oração explicativa vai ser a que está separada por vírgulas, tá? Que era de fácil resolução. O aluno, que era irresponsável, vivia faltando às aulas. Oração principal, o aluno vivia faltando às aulas. E a oração adjetiva, que era adjetiva explicativa, que era irresponsável. Tá bom? E aí temos outros exemplos aí. As missões espaciais americanas que tinham cunho político
levaram um homem a pisar na Lua. Não foram qualquer missão, desculpa, espacial americana. São as missões espaciais americanas que tinham cunho político. E aí estão explicando quais eram as missões, certo? E aí vamos para as restritivas. Delimite o significado do antecedente. É indispensável ao sentido o período. Não vem separada por vírgulas, tá? Ela não vem separada por vírgulas. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Se eu colocasse vírgulas aí, ia mudar o sentido? Vamos pensar. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Vou deixar vocês pensarem. E a segunda, sem ser separada por vírgulas, os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Aí, pessoal, vejam, observem. Ela restringiu aí quais são os políticos que merecem nosso respeito. São os que são honestos. A grande diferença entre a restritiva e a explicativa eu vou explicar agora com essa frase. Deixa eu abrir o Painting. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Ponto. Ok. E aí temos a primeira oração principal, que é os políticos merecem nosso respeito. E a segunda, que é que são honestos. E aí, se eu coloco uma vírgula aqui, ó, e eu faço ela ser um aposto, eu estou acrescentando a informação, estou explicando que os políticos são honestos. Brincadeiras à parte, a gente já sabe que isso não é verdade, né? Mas vamos lá. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Eu vou tirar a vírgula. Muda alguma coisa? Muda o sentido? Claro que sim. Muda, principalmente porque ela está restringindo aí quais são os políticos que merecem nosso respeito. São os políticos honestos. Ok? Então ela passa a ser adjetiva restritiva. Olha o nome. Restritiva. Ela vai restringir. Tá bom? Então não necessariamente ela vai estar... Não sempre... Ela nunca vai estar entre vírgulas, tá? As explicativas sim. As restritivas não. E aí, de acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem nosso respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos. Vamos ver outro. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. A oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Não foi um sistema qualquer, foi o que nós desenvolvemos. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico. Atenção! A oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que na escrita é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas da restritiva. De fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas e as restritivas não. Aí, oração reduzida, vou pular isso aqui, tá, pessoal? E aí está... Pessoal, rapidinho, essa é mais fácil, só são duas, tá bom? Só são duas orações. E aí vocês assistem, quem não entender, assiste novamente, tá, pessoal? Vão fazer atividades, treine, não esqueçam de treinar, tá bom, pessoal? Você tem um objetivo, mas você não pode depender só das minhas aulas, você tem que procurar atividades, esperar aí para a nossa live, tá? Vou tirar dúvida de vocês e a gente vai fazer bastante atividades, tá bom? Obrigado.